Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje a gente vai então para a nossa segunda aula, nosso segundo vídeo na nossa disciplina de mitologia grega e fundamentos do psiquismo ocidental. Hoje vendo ao material, o texto do Paul Diehl, mitólogo também, um livro bastante interessante lá dele, Simbolismo na mitologia grega, se não me engano é o nome do livro, E hoje a gente vai ver o capítulo esse texto, que é um capítulo lá do livro dele, que é esse aqui, Psicologia íntima e o simbolismo mítico. Bom, antes da gente começar, eu já vou até fazer um adendo, Bom, dois adendos. Primeiro, eu tô meio ruim, tô meio doente, não sei se a minha cara tá boa aí no vídeo, não sei como é que tá aparecendo, então no meio do vídeo eu vou ficar usando isso aqui, tá? Porque é pra garganta que tá doendo, enfim. Fazer o que, Eu tenho que gravar o vídeo, tenho que gravar a aula, não posso esperar ficar bom para gravar aqui. Então, peço desculpas por essas interrupções aí que podem acontecer. E também se de repente assim eu bambear alguma coisa, alguma ideia aí, porque, de novo, é ruim gravar assim quando a gente não tá muito legal de saúde, Mas tudo bem. Tirando isso, a segunda coisa que eu queria colocar é que a respeito de que a leitura desse texto aí do Diehl, ela é uma leitura difícil, Eu sei, com certeza vocês devem ter sentido isso, vocês devem ter tido dificuldade ali, porque é um texto entroncado, Ele vai e vem, e a forma como ele monta as frases, a forma como monta os parágrafos, chega a ser um pouco confusa, Eu acredito que ali deve ter até inclusive algum problema de tradução, tá? Mas, gente, infelizmente, assim, não existem muitos materiais de bons teóricos, falando especificamente desse aspecto que eu queria colocar para vocês, que é a ideia de que o mito, ele basicamente e é essa a ideia central que ele vai estar passando ali no texto, ele é nada mais, nada menos do que uma projeção da nossa psicologia íntima, da nossa psicologia pessoal, Então, basicamente, essa a ideia que ele tenta demonstrar ali no texto, a ideia central que ele tenta passar ali no texto. Eu não sei se vocês conseguiram pegar, porque eu volto a dizer, sim, eu sei, a forma de escrita ali é um pouco difícil, um pouco complicada, O texto é entroncado, é ruim de ler, não é um texto que flui, o que ele está tentando passar ali é que basicamente a construção mítica, de um modo geral, os mitos de um modo geral, ou os mitos como uma construção contínua, não um mito isolado, uma história isolada, não, mas o apanhado de conjunto de vários mitos, de uma determinada cultura ou de todas as culturas, ela basicamente nada mais é do que uma projeção externa de uma psicologia íntima ou de uma psicologia interna nossa, que aí ele vai se manifestar na cultura por meio de símbolos, ou seja, as histórias, as narrativas. Então, o que ele está querendo colocar ali no texto, e ele vai começar a falar, pegando aí, principalmente pela parte um pouco da psicopatologia, fazendo referências ali à questão dos mitos como modos de exemplificar o adoecimento psíquico ou a forma de você evitar o adoecimento psíquico, que ele vai estar fazendo essa referência dizendo ali, olha, é isso, O mito, quando a gente vai analisar o mito, ele nada mais é do que uma projeção. Vocês, eu não sei agora, não lembro agora, os calouros que estão vendo essa disciplina com certeza não tiveram aula ainda, mas eu não sei se a turma de você, a turma que está do sétimo semestre, Eu acho que meu Deus, é tanta coisa na cabeça que eu já nem não lembro mais quais são as turmas qual é o semestre, que as turmas que eu estou dando aula, mas a turma da 2018, do ano 2018, teve comigo no semestre, no semestre passado, a avaliação psicológica, eu não me lembro se foi a turma de vocês ou se foi outra turma que teve a avaliação psicológica comigo no semestre passado. Se foi vocês, vocês lembram lá do fenômeno da projeção, que a gente conversou muito sobre projeção, Se não foi, vocês vão ver no próximo semestre, e os calouros aí também, não se preocupem, vocês vão ver isso no futuro, A projeção como um mecanismo de defesa do ego, ou até como um mecanismo estruturante do psiquismo humano, onde a gente coloca para fora, lança para fora elementos internos do nosso psiquismo. Então, o mito,
na concepção aí que o Diel vai estar apresentando, ele é isso. Eles são projeções de conteúdos psicológicos nossos, né? Que a gente joga para fora e vai se relacionar com esse conteúdo interno que a gente possui, dando uma roupagem, dando uma estruturação que vai ser simbólica, por isso que está aqui, ó, né, um simbolismo. E aí, a partir desse simbolismo, a gente vai compreender esses elementos internos fora, né? Porque é mais fácil você, é mais fácil você compreender olhando o fenômeno acontecendo no mundo do que muitas vezes numa egotrip, aí, numa viagem interna, que é um processo mais difícil da gente efetivamente digerir. É mais fácil você ver isso acontecendo no mundo e entender isso fora e depois internalizar, né, do que efetivamente ter uma compreensão direta já, né, interna. Então, a mitologia, ou os mitos de modo geral, nada mais são do que isso, do que projeção, né, de aspectos emocionais, sentimentais, psicológicos nossos, né? Então é essa a ideia que a gente vai estar colocando ali no texto, e é essa a ideia que eu queria passar para vocês nesse momento da disciplina, tá? Por isso que, apesar de ser um texto entroncado, e eu também vou ter um pouco de dificuldade aqui para apresentar para vocês, eu inclusive até peguei muitas partes do texto que são citações, né? Que é para... Já que a escrita é um pouco difícil, é mais fácil de repente falar o que ele disse do que efetivamente ficar tentando aí explicar o que ele disse, né? Então vamos lá o que ele falou, né? Eu sei que é difícil, mas eu acho que vai ser o suficiente para vocês pegarem esse aspecto que eu quero passar nesse momento da disciplina, tá? A ideia de que todo o conjunto mítico, né? Toda a estrutura mítica, todo o conjunto de mitos de uma determinada cultura, nada mais é do que um modo como aquele determinado povo ou aquelas pessoas, elas se apropriam ou elas se relacionam com seus próprios conteúdos internos, tá? E de um modo geral, isso é universal, né? É um simbolismo mítico que vai ter características de cultura para cultura, cada cultura vai ter o seu mito, mas em todos eles você vai ver uma mesma estrutura, você vai ver uma mesma forma, né, de construção, né, dos mesmos fenômenos, só sendo falados com roupagens diferentes, com linguagens diferentes. Os nomes dos heróis vão ser diferentes, os nomes dos monstros vão ser diferentes, os nomes dos deuses vão ser diferentes, a quantidade de monstros, a quantidade de heróis, vai ser tudo diferente, mas a base é sempre a mesma, né? A base é sempre a mesma. Bom, e aí vamos lá então ver o que o Diel vai estar apresentando sobre isso, né? Vai estar falando sobre isso. Ele vai começar, como eu falei ali, falando sobre o funcionamento doentio do psiquismo, né? Ele começa o texto assim. Então ele vai dizer, né, que o tema mítico, né, ao compreender o funcionamento doentio do psiquismo como um desvio da relação, como um desvio em relação ao sentido da vida, né? Então veja, o adoecimento, né, o funcionamento doentio do psiquismo é um desvio em relação ao sentido da vida, encontra-se aparentado ao problema psicoterapêutico, né? Ele vai falar assim, ó, tá vendo? Tudo que a gente vai ver nos mitos, assim, como um funcionamento doentio, né, do psiquismo humano, ou um aspecto negativo, dantesco, tenebroso de uma mitologia, algo que você tem que ter medo por causa de alguma coisa tal, isso está falando de um afastamento, de um desvio do sentido da vida, né? Porque o mito vai estar muito relacionado ao ato de nós darmos um sentido para a nossa existência, né? Um sentido para a nossa vida, né? E aí a gente vai ver que quando uma pessoa está passando por um problema psicoterapêutico, né, ou uma psicopatologia, ela está muito próxima aí do que a gente vai encontrar nos mitos lá, como algum sofrimento de algum personagem, como alguma aprovação de algum personagem, alguma coisa assim, né? Então essa construção aí sobre adoecimento psíquico, né, e uma penalização ou alguma coisa tenebrosa que acontece com algum personagem mítico, ele está muito associado, tá? Então o mito assim estipula de um modo sensato, né? Estipula o modo sensato e o modo insensato de se viver a vida, bem como as suas consequências. Então o que a gente está querendo dizer aqui, ó? Então o mito ele explica para você, ou ele te dá caminhos, né? Te dá chaves para você compreender qual é o jeito certo, né,
jeito certo entre aspas, né? Qual é o jeito que vai te levar para uma evolução? Qual é o jeito que vai te levar para uma apropriação de você mesmo, né? Ou um entendimento do sentido da tua existência, o entendimento do sentido da vida? E qual é o caminho que vai te levar para uma via insensata, que vai te levar para o adoecimento, que vai te levar para uma condição de existência com dificuldade, com sofrimento, com dor, né? O mito ele vai te dar esses caminhos, né? Essas alegorias, ele vai te mostrar, né? Olha, se você fizer como o personagem tal e fizer isso, isso e isso, a sua vida vai acontecer de tal modo. Mas se você fizer como o personagem tal e fizer isso e aquilo, vai acontecer tal coisa com você, né? Então é meio como se dissesse assim, escolha, né? Escolha qual é o caminho que você quer seguir, mas saiba as consequências que vão ter dependendo das suas escolhas, né? Então o mito ele vai estar falando isso. Ele vai estar sendo como um guia, como um livro de regras não, né? Um livro de orientações, né? De como você deve conduzir a tua vida por um modo mais sensato, né? Ou, se for a tua escolha, por um modo insensato, né? Então, desse modo, para explicar o sentido da vida, o mito, antes de tudo, precisa explicar a origem da vida. Então, isso que ele vai colocar lá no texto, o Dio vai botar lá no texto, né? Que o mito, a grande questão do mito, ele vai estar preocupado em tentar demonstrar pra gente um modo mais adequado como a gente tem para evoluir na nossa existência. Mas né, na nossa vida, mas para explicar como é que é isso, né? Como é que eu vou efetivamente viver de um modo mais adequado, como que eu tenho que viver a minha vida, antes de tudo, o mito precisa explicar a origem da vida, para saber o que é isso que você precisa buscar o sentido, como é que começou isso, né? Que você tenta buscar o sentido, né? E aí ele vai colocar lá, isso aqui é literal, tá entre aspas aqui, tudo que tiver entre aspas aqui nesse slide vai estar sendo retirado lá literal do texto, né? Ele vai dizer assim, os mitos entendidos segundo o seu sentido oculto tratam, portanto, de dois temas, a causa primeira da vida, ou seja, um tema metafísico, e a conduta sensata da vida, ou seja, um tema ético. Então ele vai falar assim, olha, todo mito, aqui quando eu falo todo mito, eu estou falando assim, toda a estrutura mítica, tá? toda a narrativa mítica de uma cultura, toda a construção mítica de uma cultura. Ela vai estar sempre falando de duas coisas. Um aspecto metafísico, que é explicar como é que a gente veio parar aqui, né? Que é a grande angústia, né, do ser humano na sua existência, posso colocar assim, né? Da onde é que eu vim, né? Para onde é que eu vou, né? Mas basicamente da onde é que eu vim, qual é a razão disso tudo aqui, qual é o sentido disso tudo aqui, né? Da onde que veio tudo isso, né? Então ele tenta dar essa explicação e aí é uma tentativa, né? Porque vai ser isso a gente vai ver até um pouco mais aqui na frente. Isso é um mistério, a gente não sabe, né? E o mito também não vai dar a resposta para isso. Ele vai te dar meios para você tentar entender isso, compreender isso, mas ele não vai te responder isso. Então, isso o mito não vai responder, né? Mas ele vai te dar mecanismos para você tentar compreender e viver melhor com essa angústia básica que vai ser da onde que você veio, né? Então vai ter um sentido metafísico, mas ele vai dar também, sobretudo, um modo aqui, ó, uma conduta sensata da vida, ou seja, um tema ético. Isso aqui o mito vai dar. Ele vai dizer o jeito certo para você viver é fazendo isso ou fazendo aquilo, né? Para você não ter um sofrimento, é você fazendo isso, fazendo aquilo. Se comportando desse jeito, daquele jeito, né? Porque se você não se comportar desse modo, vai acontecer com você, né? A mesma coisa que aconteceu lá com o demônio, com o herói, com a bruxa, com não sei o que lá vai acontecer, né? Se você não seguir o caminho certo, se você não fizer a coisa na direção correta, você vai ter um destino trágico. Entenda aqui o destino trágico como o adoecimento. O adoecimento que vai poder se manifestar nas suas mais diversos aspectos. O adoecimento, né, basicamente no nível psíquico, mas também indo para o nível orgânico, indo também para o nível social, né, indo para o nível aí de uma coletividade. Então todo mito, toda a construção mítica de uma cultura, de um povo, ele vai estar falando basicamente disso. Como que as coisas surgiram, ou tentando explicar, tentando melhorar uma compreensão disso que é incompreensível, e não tem como você achar uma resposta para isso. Paciência, vamos tentar conviver, né, do melhor modo que a gente pode. E o modo certo que eu tenho que conduzir a minha vida para ter uma felicidade ou uma condição adequada, né? Ou como ele próprio vai usar ali o termo do texto, para evoluir enquanto ser, sair dessa condição animalesca a qual a humanidade foi lançada na Terra e evoluir para uma condição superior, não vou nem dizer divina, né? Mas eu vou dizer assim, uma condição superior, tá? Então tudo isso é, de certo modo, como ele mesmo fala, projeções
do psiquismo interno de cada indivíduo, né, de cada pessoa, né? A gente, antes de tudo, é um animal, a gente, antes de tudo, é um ser biológico, portanto, tem aspectos animais dentro da gente, né, aspectos animalescos dentro da gente. Esse é o nosso mistério, né? Isso a gente tem dentro de nós, e a nossa jornada, o objetivo da nossa existência aqui, é tentar transformar esse animal que nós somos em uma divindade, ou então um ser humano superior, uma evolução espiritual, tá? E aí, só para dar um exemplo disso, né? Só como uma ilustração aqui, a gente pegando aqui essa imagem do Moisés, né, recebendo aqui as tábuas da lei, né, no caso da mitologia hebraica, na mitologia judaica, que é também um pouco da base da mitologia cristã, né, ou da religião judaica, da religião cristã, como queiram aí, né, onde vai estar aqui, né, a explicação de como que as coisas, né, a explicação metafísica, né, de onde é que veio o próprio ser humano. Ele vem de Deus, que está aqui oculto nessa luz, né. Então, Deus vai criar o homem, Deus vai dar, inclusive, os modos como ele entende que é melhor para que o homem viva a sua vida, né? Portanto, ele vai dar aqui para a humanidade um modo, né, de você se comportar, ou seja, as primeiras leis, um modo para você efetivamente ter um comportamento ético, né? A conduta sensata da sua vida. Siga as minhas leis, isso me agradará, né? Diz a divindade, diz Deus ali, né? Siga as minhas leis e a sua vida será melhor. Esse tipo de estrutura você vai ver em toda a cultura, toda a construção mítica, né? Os deuses dando as leis, os deuses ensinando a escrita, os deuses ensinando a agricultura, os deuses ensinando a metalurgia, os deuses ensinando a construir navios, a construir casas, né? Então tudo isso foi dado, né? O mito explica isso. Então o modo como você efetivamente surgiu, isso vai continuar sendo um mistério, né? E efetivamente o modo como você deve viver a sua vida, fazendo casas, fazendo barcos, né? Plantando, escrevendo, né? Ou seja, uma conduta, um modo como você deve efetivamente, um modo sensato de você se comportar, né? Então, aqui, em relação aos mitos de criação, todos eles são especificamente simbólicos, sempre, tá? Todo mito de criação, né, que a gente pode dividir os mitos aí em duas categorias, como ele está colocando aí, os mitos de criação e os mitos de condução, vamos dizer, os mitos de comportamento, os mitos de conduta, né, de conduta ética, né? Então, em relação aos mitos de criação, todos eles são especificamente simbólicos, ou seja, todas as manifestações míticas dessa temática correspondem a algo supraconsciente, ou então nenhuma delas poderia ser considerada como verídica, né? Ou seja, os mitos de criação são sempre metáforas da apreensão humana do universo. Os mitos da criação são sempre metáforas da apreensão humana do universo. Imagina o homem primitivo, né? Imagina as primeiras tribos humanas lá, né? Andando lá no Paleolítico, na Era do Bronze, né? Olhando para o céu, olhando para a terra, tentando aprender, tentando compreender o que era isso. O cara via um vulcão lá, o cara via uma praga de gafanhotos, o cara via lá animais, né, ameaçando ele. O que é isso? Né? Como é que eu vou compreender isso? Então, basicamente, os mitos da criação, elas vão estar falando disso, tá? De uma metáfora, de um modo como o ser humano vai internalizar esses fenômenos que ele vê, esses fenômenos que ele via, né? E que nós, em última análise, a gente hoje não para tanto para fazer esse tipo de questionamento. Na nossa vida hoje a gente tem outras preocupações do que ficar, de repente, se preocupando, né? Por que aquela montanha surgiu, né? Isso não é bem o tipo de preocupação que a gente tem hoje. A gente meio que se resguarda nessas explicações que já foram dadas no passado, mas de certo modo, ainda hoje, a gente também tem essa mesma angústia aí que os primeiros povos, né, humanos tiveram, as primeiras experiências humanas na Terra tiveram, que foi de tentar olhar para o mundo e tentar compreender por que isso está aqui, como que isso está aqui, né? A gente tem isso em relação a nós mesmos. A gente não, vocês provavelmente não vão lembrar disso, mas quando vocês eram pequenos, quando vocês eram crianças, vocês passaram por esse momento de ficar olhando para um lado e para o outro e meio que se perguntando de onde é que eu vim, né? Em algum momento isso passou lá na cabecinha de vocês quando vocês eram crianças, de ficar tentando olhar para as coisas que você via, né, ao teu redor e tentar compreender a razão disso, né? Então esses mitos, né, esses mitos que vão dar essa explicação
para essa coisa que não tem explicação, porque a gente não sabe, né? Tem apenas suposições, eles vão ser sempre isso aqui, ó, vão ser sempre simbólicos, tá? Sempre simbólicos. Os outros mitos lá, como os mitos que dizem respeito à conduta, às vezes eles são diretos, às vezes eles são literais, né? Faça desse jeito, se comporte desse jeito. E os mitos da criação, não. Os mitos da criação, eles sempre vão ser muito figurados, eles sempre vão ser muito floreados, eles sempre vão estar falando muito sobre questões, né? Fantásticas, né? Então, da onde que veio os homens? Os homens, existia uma serpente que estava no universo, que ela se enroscava entre ela mesma, e do vento que soprava, a serpente se fecundou e botou um ovo, né? Aí ela morde o próprio ovo, os dentes dela caem, sobre a terra brotam os homens, enfim, todas essas explicações fantasiosas, fantásticas, melhor dizendo, né? De como que as coisas surgiram, elas sempre vão ser simbólicas, tá? No sentido que elas vão estar falando de uma estrutura supraconsciente, essa é a terminologia que ele usa, tá? E não uma estrutura literal, né? Para eu compreender, para eu explicar as coisas do mundo. E a gente vai ver que tem que ser assim, porque se não fosse assim, né? Se fosse uma construção quase que literal, nenhuma delas poderia ser verídica, né? Como ele coloca aqui, não dá para você acreditar, né? Que efetivamente nós surgimos porque um dia uma divindade fez um boneco de barro e assoprou, né? E aí a gente nasceu, né? Isso é uma metáfora, né? Ou porque, sei lá, um belo dia, sei lá, os deuses estavam entediados e resolveram criar um brinquedo lá para poder se divertir, né? É uma metáfora. Então, tudo isso são modos como o homem vai tentar, a humanidade, vai tentar explicar essa coisa que não tem como você ter uma explicação, não tem como você definir em palavras, essa coisa que é inominável, tá? Ou que a gente vai estar chamando aqui, que ele vai estar falando aqui embaixo, de que é o mistério. Tá? E esse mistério não adianta, a gente não vai, nenhum mito, nenhuma religião, nenhuma filosofia, ela vai te responder isso, não vai acontecer. Né? Ela pode te dar caminhos, ela pode te dar instrumentos, mecanismos para você descobrir o mistério, mas vai ser uma descoberta pessoal, individual sua. Isso nunca vai ser coletivo. Tá? Até hoje a gente não encontrou uma religião aí, ou um mito que falasse, entre aspas, aí, a verdade, né? A verdade sobre a existência humana, da onde que a gente veio, né? Talvez tenha uma resposta para isso, mas essas respostas vão ser sempre encontradas de modo individual, nunca coletivas, tá? Então eu vou colocar aqui, né? A tradução tem, portanto, entre outras, a tarefa de demonstrar que os diversos mitos da criação, tão diferentes quanto se mostrem segundo a fábula que os conta, são idênticos, então é isso que eu queria chamar a atenção, eles são idênticos segundo o sentido oculto, né? Então, embora nas diversas culturas você vai ter lá uma serpente, que não sei o que, um deus que pairava sobre as águas, o vento que um dia... as mais diversas explicações, né? O rio que se abriu um dia e brotaram os peixes vieram para a terra e se transformaram em homens. Por mais fantasiosa, por mais fantástica, né? Melhor dizendo, que seja a fábula, né? Essa fábula aqui, e elas vão ser totalmente diferentes de uma cultura para outra, né? Elas são idênticas em relação ao sentido oculto. Ó. Falam de um modo figurado da causa primeira. Todas elas vão falar de um modo alegórico, de um modo figurado, disso que causou a vida. Porque essa angústia por saber de onde que veio a vida, ela perpassa todos os povos, né? Talvez isso seja uma estrutura, isso seja a base da estrutura psíquica da humanidade. Entende por que isso é universal? Da humanidade como um todo, não só de um povo específico. Isso não era uma angústia grega. Né? Não eram os gregos que tinham essa angústia. Você vai encontrar isso entre gregos, entre indígenas pré-colombianos, entre persas, entre romanos, entre aborígenes. Essa angústia vai perpassar todos os povos. Por isso que é algo inerente à condição humana, né? Algo profundo aí do psiquismo humano. Dado que não há causa que seja determinada por seus efeitos, a causa primeira da existência do mundo jamais poderia ser determinada por seu efeito, a vida manifesta. Né? Então, já que não há causa determinada pelo efeito, é sempre o efeito que é determinado pela causa, não é a vida, nós homens que criamos os deuses. Foram os deuses que nos criaram. Agora, o que são deuses?
Aí cada cultura vai dar a sua explicação, né? Aí é aí que ele entra aqui, ó, que é a explicação alegórica que a gente vai dar para isso que é inominável, né? Mas não foi a vida, ou seja, nós que criamos eles, né? Ou criamos isso da onde a gente veio, porque nós somos a consequência da vida. A vida é um mistério, né? Então nós viemos da vida. A vida é um mistério que a gente não consegue explicar, porque o efeito não pode explicar a causa, né? A causa consegue compreender e explicar o efeito, né? O efeito não consegue compreender e explicar a causa, né? A sombra não consegue explicar a luz consegue explicar a sombra, né? Porque uma é causa da outra, né? E a causa sempre é maior do que a consequência, né? A vida é consequência dessa primeira causa. Então, como a gente não consegue nem conceber na forma de palavras, né? Pode ver que eu não consigo nem explicar aqui, né? Falta palavra para explicar isso. A gente usa alegorias, né? Uma serpente, um pássaro, um peixe, uma montanha, o fogo, o vento, né? Foi daí que a gente veio, né? Quer dizer que nenhuma manifestação da vida, nem mesmo a mais evoluída delas, ou seja, nós, né, o espírito humano, tem condições de determinar ou definir a causa primeira. Esta é um mistério. Isso é um mistério. Essa causa primeira, ou seja, então, a origem da vida, né, ou o porquê da vida, isso daí é um mistério. E vai continuar sendo, né? E o mito ele não vai te responder o que é isso. Ele vai te favorecer a compreensão disso, né? Para você, no seu interno, no seu interior, reduzir a sua angústia em relação a isso, né? Mas ele nunca vai te responder, né? Diferente dos mitos, aí sim, das narrativas míticas que falam das condutas, né? Das relações entre pessoas, das relações entre indivíduo e as plantas, indivíduo e a natureza, que aí não é tão misterioso, a coisa é mais quase que uma linguagem figurada, mas ela é fácil de você compreender. Não cometa isso, não faça aquilo, né? Ou faça isso, não faça aquilo. Então é mais tranquilo. Agora, esses mitos iniciais, os mitos da criação, eles vão estar sempre falando dessa relação do indivíduo com o seu psiquismo mais profundo. Eu poderia dizer que esse mistério aí é o próprio inconsciente, né? A gente com relação ao nosso próprio inconsciente. Nós nunca vamos... Bom, dizer que você nunca vai compreender o seu inconsciente talvez seja uma expressão muito forte, né? Mas vocês conseguem compreender, né, que a nossa cultura, a nossa ciência, né, até hoje ela não conseguiu explicar, e talvez não consiga nunca explicar, o funcionamento do nosso psiquismo, né? Mas nós, individualmente, enquanto cada pessoa, né, ali na sua jornada íntima, pessoal, pode conseguir compreender por que a nossa vida é de determinado modo ou de determinado sentido. Você consegue compreender? Não sei se eu estou conseguindo fazer claro. Mas é isso que eu estava querendo dizer antes, que, né, a compreensão desse mistério ele vai ser sempre individual, nunca coletivo, né? A ciência, por exemplo, psicológica, ela tem várias teorias que vão tentar explicar até a origem, né, do psiquismo, como que a gente deixou de ser um animal lá, meio humano, meio macaco lá que vivia nas árvores, e passou a efetivamente ser um ser consciente, lógico, racional. A gente tem explicações aí para isso, né? Que explicam, mas não convencem 100%, né? Mas a gente até hoje não tem uma resposta que, bom, é isso, né? Tanto é que tem várias teorias, e talvez a gente nunca consiga. Mas cada um de nós, individualmente, como pessoa, no seu íntimo, consegue encontrar um sentido para isso, uma compreensão para isso, e talvez aí se autorrealizar, né? Talvez essa seja a palavra, né? E aí, só um exemplo disso aqui, como que isso é manifestado, como esse mistério é manifestado. Eu trouxe aqui só para ilustrar, né? Que para nós é fácil da gente entender, porque é muito próximo da gente. A questão, por exemplo, da divindade cristã, né, da trindade sendo uma unidade, né? Então, Deus, né, Pai, Filho, Espírito Santo, três seres, ou três entidades, né, três entes, né, que na verdade não são três, são um só. Como? A gente não consegue entender isso, né? Vocês quando eram pequenos, quando ouviram isso pela primeira vez, como assim três que é um? Então é o Pai que não é o Filho, que não é o Espírito Santo, que não é o Pai, que um não é o outro, mas todos são a mesma coisa. Como é que é isso? Chega uma hora que simplesmente alguém vira para você, ou você mesmo diz assim, quer saber uma coisa? Simplesmente aceita, né? Aceita. É um dogma, né? É um mistério. Não tenta explicar o mistério, simplesmente tenta viver ele, né? Compreender não, né? Se adequar a ele, e você consegue tocar, vamos dizer assim, tocar a tua vida, né?
Mas veja, essa explicação é um mistério, né? Vamos lá, que dá um tempinho. Então, mas a vida, né, é a manifestação desse mistério. Então, veja, a vida é, né, o mistério é a causa, a vida é a consequência. Então, a vida, nós, né, somos a consequência desse mistério que o mito tenta explicar, essa causa primeira, esse princípio do nosso psiquismo, né, que a gente vai alegoricamente dar algumas explicações para ele, né, mas não vamos compreender como um todo, né, mas a vida, ela é essa manifestação desse mistério, ou seja, ela é a sua revelação. Logo, é por meio da vida que o homem pode compreender o mistério, né? Então, assim, eu não vou, o mito não vai me explicar o que é esse mistério, a vida, ou a causa da vida, né? O psiquismo, a causa do psiquismo humano. Mas a vida está aí, e ela é uma manifestação disso. Então, é pela experiência na vida, pela experiência na minha existência, que eu vou compreender isso. Né? É aquilo que eu estava falando ali antes da Trindade sendo uma unidade. Né? Eu não consigo explicar o que é 3 ser 1. Não consigo explicar isso. Mas se eu for se eu me lançar no mundo, me lançar na vida em relação a esse mistério, eu vou ter uma compreensão íntima, minha, pessoal, que a hora que alguém me pedir para explicar, eu não vou conseguir falar, porque não é do universo da linguagem, não é do universo da palavra, né? Por isso que eu estava falando antes, né? Que essa é um caminho que é individual, é pessoal, não adianta, cada um vai ter que fazer essa jornada se quiser compreender isso, né? Se quiser fazer essa jornada evolutiva, né? Explicar o mistério é impossível do ponto de vista da lógica, né? É impossível do ponto de vista da linguagem. Então você não explica, né? Você só pode experimentar, né? No taoísmo, tem o livro, né, que dá origem ao taoísmo, que é o Tao Te Ching, que foi escrito pelo Lao Tse, né, Lao Tzu. Alguns dizem que é outro, que é uma figura meio mítica, não se sabe se existiu, se não existiu, se era, né, Lao Tse. Quando você pega o Tao Te Ching, né, que é um livro todo escrito em versos, o primeiro verso, se é o primeiro, né, um dos primeiros lá, tentar me lembrar agora aqui, me veio agora na cabeça, quem fala o Tao. O tal que pode. Lembrei. O tal que pode ser dito não é o tal verdadeiro, né? Ele começa assim: o tal que pode ser dito não é o tal verdadeiro. Ele não pode ser explicado, né? Ele só pode ser experimentado ou vivenciado. É uma coisa assim. Então é exatamente isso aqui, ó. O mistério ou o tal você nunca vai conseguir explicar. Você só pode vivenciar. Você só pode ter a compreensão, mas é uma compreensão íntima, interna, não é lógica, não é racional. Se fosse racional, você explicava, né? Mas como ela não é racional, você não explica, você não consegue falar. Por isso que o caminho para alcançar o tal, tipo lá no taoísmo, né, ele é individual e solitário, né? Cada um tem que fazer sua jornada pessoalmente, né? Então aqui, ó, revelação essa que é o símbolo do funcionamento psíquico, aqui, ó, uma vez que o inominável, a causa primeira, só se constitui como um mistério para o espírito humano, né? Então vai falar assim, então na verdade, né, isso aqui, que essa revelação aqui, né, essa causa primeira, essa coisa inominável que é a vida, que é a existência humana, ela vai ser inominável, ela vai ser inexplicável, né? Mas ela vai ser um mistério, né? Assim, ela só vai se constituir em um mistério para nós, para os seres humanos, né? Que, sei lá, por alguma razão fomos dotados dessa condição de poder olhar para essa coisa, que é esse mistério, e tentar buscar compreender ele. Mas os outros seres que estão no mundo, como por exemplo os animais, para eles isso não é problema. Para eles um animal não tem problema, né? Então um cachorro, uma vaca, ele não está nem aí. O sentido da existência, de onde é que veio a vida? Ele nasceu e vai lá, cresce, caça, mata, come, reproduz, morre, é isso. Ele não se preocupa com isso, né? O animal, ele não se preocupa em tentar compreender a existência dele, ele simplesmente vive, simplesmente existe, né? Nós, sabe-se lá por que razão, né? Sabe-se lá Deus por quê, temos essa condição de ter essa percepção sobre a nossa própria existência, e aí isso sim é que vai se configurar como um mistério para nós, porque a gente é que vai ser levado a isso. E aí esse para nós, tá? Quando o Dio fala isso, não é para nós
enquanto humanidade como um todo. Tá? Porque vocês também vão perceber, vocês também vão compreender que existem muitas pessoas que isso aqui simplesmente não é um problema. Né? Tem muitas pessoas que estão simplesmente satisfeitas com a sua existência do modo como ela é. Você cresce, trabalha, reproduz, casa, tem filho, trabalha, né? faz comida, come uma pizza no final de semana, toma uma cachaça, vai pra balada e você passa e morre. E pronto. Né? E isso não é um problema. Né? Isso não é um problema. Então isso já vai uma outra dica. Tá? Uma outra dica aí do mito. Né? Essa angústia, essa preocupação e essa evolução enquanto ser não é para todo mundo. Não vai acontecer em todo mundo, não vai bater em todo mundo. Né? Muitas pessoas vão estar muito satisfeitas e contentes simplesmente existindo. Né? Tendo a sua vida ali, comendo, bebendo, reproduzindo, morrendo, né? E pronto, acabou. Sem grandes problemas. Para outras pessoas isso vai ser um transtorno profundo, né? E para essas pessoas que vão ter esse transtorno mais profundo, vamos dizer assim, tem essa angústia, né? Que aí é onde o mito efetivamente ele age, ele serve, né? Agora é claro, né? Todo mundo é chamado, né, a fazer essa jornada. Todo mundo é chamado. Não é todo mundo que percorre, não é todo mundo que vai, né? Não é todo mundo que aceita, né? Mas todo mundo é chamado. Por isso que, inclusive, muitas pessoas vão adoecer, vão ter problemas emocionais, físicos, psicológicos, blá, 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 sociais, né, existenciais, porque o chamado acontece, a pessoa não sabe direito como fazer, ela não percorre o caminho direito e aí, né, enfim, né, não consegue, né? A gente vai ver, o próprio mito vai falar isso, né? Não é sempre que o herói ganha a batalha, né? Às vezes o herói morre, né? Às vezes o herói perde. E todos os mitos contam histórias de heróis que conseguiram e heróis que não conseguiram, né? Então isso também acontece, tá? Agora, né? Assim, todo mundo é chamado, mas não é todo mundo que vai e nem todo mundo que vai consegue chegar. Não é todo mundo que consegue matar o dragão e salvar a princesa. Não vai. Se fosse tão simples assim, né? Se você começar a jornada, você consegue achar o pote de ouro no final do arco-íris, tava sossegado, mas não é todo mundo que vai, né? Enfim. Bom, não sei se estou explicando ou se estou enrolando mais vocês, né? Então vamos lá. O mito caracteriza a causa primeira, a chama da divindade criadora. E a chama de divindade criadora, a qual é concebida sob a forma de um espírito absoluto. A tarefa essencial do ser humano é preencher o sentido da vida. Desenvolver sua qualidade suprema, espiritualizando-se, conformar-se, na medida do possível, à imagem do Espírito Absoluto. Essa tarefa aparece, portanto, como imposta pela divindade. O que o Dio está querendo dizer com isso lá no texto? Ele vai dizer assim, olha, né? É disso que eu estava falando agora. Esse chamado, né, para tentar se conformar, ir na direção da divindade, se tornar um com essa divindade, com esse Deus, né, o que seja aí que vai fazer esse chamado, parece ser assim a tarefa a qual o homem é convidado, né, como tá aqui, ó, a tarefa essencial do ser humano é preencher o sentido da vida. Então todos nós vamos ser convidados a fazer isso. Muitos não vão querer, muitos vão dizer, não, obrigado, tudo bem, e vão continuar vivendo a sua vida como muito próximo do campo biológico, né? Comendo, reproduzindo, morrendo, e é isso, né? Não tem uma preocupação maior em relação a deixar um legado ou até compreender tudo isso, então continua ali. Outros vão atender esse chamado, não vão saber o que fazer, não vão saber como fazer, vão adoecer e vão ficar pelo caminho. E alguns poucos vão efetivamente conseguir chegar a essa suprema espiritualização aqui, né? A essa transcendência, vamos dizer assim. Então, o que o Dio aqui está falando, que o que vai acontecer em relação ao mito, nada mais é do que um processo de evolução psicológica. Né? É isso, é um processo de evolução psicológica. É o que na psicologia junguiana, por exemplo, a gente poderia chamar de você ir na direção do seu self, do seu eu mesmo, do seu eu verdadeiro, do sentido de você mesmo. Né? Muitas pessoas não se preocupam com isso, você sempre vive a vida tudo mais, tá lá, é isso aí. Outras pessoas têm essas angústias, não conseguem resolver, adoecem, enfim, padecem, e algumas poucas pessoas conseguem transcender, conseguem, né, alcançar um nível de desenvolvimento psíquico, psicológico, né, existencial, filosófico, né, vamos dizer assim, e elas conseguem transcender tudo isso e se autorrealizar enquanto ser humano, né, enquanto existência. Né? Então é isso que acontece na humanidade de um modo geral. E os mitos, eles vão fornecer
explicações, caminhos, trajetórias para todas essas opções aí, tá, que a gente tem na vida. Bom, vamos lá. Né? Então, porém, né, existem muitos afetos, como está aqui, né, a gente é convidado a fazer ir nessa direção da divindade, a gente é convidado a ir nessa direção dessa espiritualidade, de compreender, né, ou de dar aqui um preenchimento para a vida, dar um sentido para a vida. Né? Até diria assim que o sentido da nossa existência, da nossa vida, é você experimentar a vida, você vivenciar, é você experimentar. Então nós somos convidados a isso e nós vamos nessa direção. Né? Porém, né, existem muitos afetos, ou seja, sentimentos nossos mesmos, capazes de desviar o homem dessa missão. E ele precisa travar esse combate heróico com as armas, também simbólicas, fornecidas pela divindade. Então, olha só, né? A vida está aí. Está aí. Né? Nós somos chamados a compreender a vida, a tentar dar um sentido para ela. E volto a dizer, o sentido da vida é basicamente a experimentar, vivenciar a vida. É isso que o Tao, por exemplo, fala, né? O Tao verdadeiro não pode ser dito, ele não pode ser explicado, ele só pode ser experimentado. Né? Então, a vida nos convida, né, a experimentar a vida. Parece meio redundante, né? A experimentar a existência, né? A vivenciar essa existência. Porém, dentro de nós mesmos, aquilo que eu estava falando antes, né? Algumas pessoas não vão dar bola para esse chamado e simplesmente vão continuar vivendo aí muito próximo do campo da biologia, né, do campo animal, né, comer e reproduzir, é isso aí, a vida é isso, né? Nós vamos ter afetos dentro de nós mesmos, sentidos dentro de nós mesmos que vão nos desviar, né, desse caminho. Para quê? Eu vou comer uma pizza, eu vou jogar bola que eu ganho mais, buscar um sentido para o meu ser, buscar uma evolução do meu ser. Pelo amor de Deus. Tudo bem, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, não tem problema, né? Mas, né, vai ter alguma coisinha dentro da gente, né, buzinando no nosso ouvido, dizendo assim, deixa isso pra lá, esquece isso, né? Vamos tomar cerveja, vamos pra cachaça, para com isso, né? Vai ter esse lado obscuro dentro de nós mesmos que vai fazer com que a gente não vá na direção desse chamado das divindades, né? Usando uma linguagem mítica aí, né? Bom, e aí para você conseguir fazer isso, para você conseguir né, transcender e ir nessa direção aí da sua existência, do seu chamado, você vai ter que combater com esses sentimentos que você possui dentro, esses afetos que você possui dentro, né? E aí é como ele fala aqui, ó, são sentimentos, né? São desejo não é a palavra certa, sentimentos que nós temos que são capazes de desviar o homem da sua missão. Qual é a missão? De experimentar a vida, buscar o sentido da vida, né? Então a gente tem que travar um combate com essas coisas internas que nós temos dentro de nós, né? E esse combate a gente só vai travar com armas que as divindades nos dão, né? Aí só para título de ilustração, né? E vocês vão encontrar isso simbolicamente representado em vários mitos, né? Um herói que é chamado, que tem que fazer alguma missão, aí é uma missão muito impossível, ele tem que enfrentar um monstro, ele tem que enfrentar não sei o que, ele não vai conseguir até que os deuses, uma divindade qualquer vai lá, aparece para ele e dá para ele uma arma mágica. E aí ele vai lá e combate, vence o monstro e vence. É isso aqui, ó, né? Quais são essas armas mágicas? Bom, já vou falar aqui, né? Da mesma forma que os monstros simbolizam uma função psíquica, né? A exaltação imaginativa, o Dio vai falar isso lá no texto, né? A exaltação psicológica, né? Um estado de euforia, um estado de desregulamento emocional, vamos dizer assim. As armas emprestadas pelas divindades dão forma às suas funções psíquicas, a força da espiritualização e a sublimação. Aqui está fazendo referência à psicanálise, tá? Quem ainda não estudou psicanálise aí, gente, eu não vou conseguir fazer uma explicação muito profunda aqui agora, porque senão eu vou desviar muita coisa. Vocês vão entender isso mais profundamente depois quando vocês forem estudar psicanálise, tá? O que é a sublimação, por exemplo, tá? Mas ele vai dizer assim, então veja, a gente está aí no mundo, né? Tem monstros dentro de nós mesmos que vão nos desviar dessa capacidade que a gente tem de ir para compreender a vida, para buscar o sentido da vida, para compreender o mundo, compreender a nossa existência. E a gente tem que lutar contra esses monstros da inércia que nós temos dentro da gente, né? Só que para conseguir fazer isso, a gente precisa de armas especiais. Que armas especiais são essas? São as armas que os deuses nos dão. Então, por exemplo, né, a força para a gente buscar uma espiritualização, uma transcendência do ser, né, e uma força para a gente sublimar, para a gente
transcender as nossas energias psíquicas internas. Vou usar essa expressão aí, para não confundir muito, para não aprofundar muito em questão aí da psicanálise, né? Mas, ou seja, são forças, são instrumentos, estruturas psíquicas, vamos usar essa expressão, ou mecanismos psíquicos, melhor dizendo, né, que nós utilizamos para pegar e compreender, transcender simplesmente o uso que a gente teria o desperdício que a gente teria da nossa energia psíquica, né? Para a gente efetivamente poder construir alguma coisa no mundo, né? E não simplesmente a hora que vier vontade de tomar uma cachaça, fazer beber todos e você ir lá e ceder e pronto. Você transcender essas coisas e buscar construir alguma coisa na tua vida, né? Que é o caso aqui da sublimação, né? Deixar um legado, construir algo, produzir algo que vai poder ajudar você e outras pessoas que vão vir depois de você, né? Eu sei que é difícil explicar porque eu estou tendo que falar de coisas que vocês ainda não viram, por isso que é um pouco, principalmente para os calouros aí, né? Por isso que eu estou tendo um pouco de dificuldade aqui de expressar isso, tá? A questão da espiritualização e a sublimação, que eu não vou explicar esses conceitos aqui agora. Mas só para termos de ilustração, tá? Aqui é só um caso, né? O caso de como que isso aparece no mito, né? Como eu estava falando antes, toda cultura você vai encontrar isso, né? Um herói que teve que fazer alguma coisa e aí foi ajudado pelos deuses. Aqui é o caso, né? Um exemplo do Perseu, né? Eu não vou também contar o mito do Perseu, por causa do tempo aqui e tal, mas o Perseu, num dado momento, ele recebeu como uma tarefa combater a Medusa, né? As Górgonas, na verdade, ele teria que matar uma Górgona. As Górgonas eram 3 irmãs, não lembro do nome das outras 2, mas a mais famosa, e que aqui era mortal, era a Medusa, né? Vocês já devem conhecer a Medusa, né? Aquela que tinha o cabelinho. As Górgonas eram assim, né? Tinham lá o cabelo em forma de... Eram monstros, né? Meio humanos e tal, meio demônios, né? E óbvio que ele não conseguiria, ele não teria, nenhum ser humano consegue combater a Górgona e sair vivo, né? Então o que acontece para que Perseu consiga essa tarefa de lutar contra esse demônio, né? Essa criatura, né, dos infernos aí, ele recebe armas mágicas. Então ele vai receber o elmo da invisibilidade, né, que deixava ele invisível, se eu não me engano foi... Agora não lembro se foi um presente de Hades, se eu não me engano, agora não vou lembrar quais foram quem foram os deuses que deram um presente para ele, né? As sandálias, né, que faziam com que ele, né, andasse, voasse, né? Que não sei se foi Mercúrio que deu para ele, agora não vou, Mercúrio não, né? Esqueci o nome grego agora, né, para quem pudesse efetivamente ser veloz e pudesse combater o monstro. Uma espada que foi dado por Zeus, eu não lembro agora qual era o poder da espada, e o escudo que foi dado por Atena, né, que daqui é a divindade Atena, que o escudo onde ele podia refletir a imagem da Medusa, então ele não precisaria olhar diretamente para ela, porque se vocês lembram do mito, né, da Medusa, qualquer ser humano que olhasse para ela se tornaria pedra, né, que cruzasse o olhar com ela, a pessoa se tornava pedra. Então, com o escudo, o Perseu ele conseguia ver a Medusa, ver onde é que ela estava, sem necessariamente precisar olhar para ela. Então, por isso ele conseguiu, no caso aí, decepar a cabeça dela, né, sem ter que ter um contato direto com ela, né? Então, o escudo foi a grande arma que basicamente ajudou ele. Por isso que quando ele vai devolver, né, aqui é uma cena do Perseu devolvendo o escudo para Atena, né, a deusa Atena, que ele dá de presente para Atena a cabeça da Medusa, né? E a Atena, risquei aqui sem querer. E a Atena coloca a cabeça da Medusa na frente do escudo, tá aqui, ó, né? Porque assim, a partir de agora, todos os inimigos, né, quando se deparassem com a Górgona ali, né, no escudo, ficariam petrificados de medo, né? É um mito, né? Mas veja, ele consegue combater esse demônio, né? Então, essa alusão de um herói que vai combater um demônio que é invencível, não sei o que lá, tudo mais, tá? Um dragão, um monstro. Mas para isso ele recebe instrumentos dos deuses. Que instrumentos são esses? Em termos de psicologia, a força para a gente buscar uma espiritualização do nosso ser e a força para a gente buscar a sublimação das nossas paixões, né? dos nossos impulsos inconscientes, né? É você transformar aquilo que é mais primitivo dentro de você, os seus desejos mais primitivos, em algo sublime, né? Por isso que você espiritualiza, você transforma em algo sublime, por isso que você sublima, você transforma em algo real, concreto, né? na tua vida cotidiana, né?
Aqui um outro exemplo de um herói também, aqui o Siegfried, né, matando o dragão. Depois eu falo um pouquinho dele aqui, né? Então o homem pode e deve, através do funcionamento sadio da psique, dominar a si mesmo e ao mundo, né? É a lei fundamental da vida. Assim, os combates heróicos dos mitos concretizam as aventuras essenciais de cada vida humana, constituídas pelas possibilidades da espiritualização / né, sublimação e da perversão, ou seja, as aventuras essenciais de cada vida humana, constituídas pelas possibilidades de se espiritualizar, se elevar muito, né, ao nível espiritual, sublimar, se elevar ao nível cultural, ou da perversão, adoecer e perder a batalha, né? Porque nem sempre o herói ganha a batalha, né? Então, veja, essa luta contra um monstro interno, né, ela não é só uma coisa simbólica, digamos assim, uma metáfora de uma etapa na sua vida que você vai passar. E não, você pode perder a luta, né? Tá aqui, ó, você pode acabar caindo numa perversão, você pode ser devorado pelo monstro, você pode ser devorado pelo dragão, pela medusa, né? Quantos heróis não morreram antes de Perseu, né? Perseu foi o cara que conseguiu decepar a cabeça dela, mas antes de Perseu, quantos não sucumbiram? Então é isso que o mito chama a atenção. Isso aqui não é uma brincadeirinha do tipo assim, você vai passar por coisas internas na sua psique, na sua vida, e você vai tirar de letra e no final você vai ser um herói. Não. Você pode afundar feio, você pode cair numa depressão feia, você pode cair num transtorno psicótico feio e não voltar, né? Pode acontecer? Pode, e é isso que o mito alerta, né? Cuidado, né? Cuidado, a vida ela vai estar o tempo todo te colocando em situações, né? Num dado momento, sei lá, você perde o emprego, tua casa pega fogo, tua mulher te abandona, teu cachorro morre, né? Uma série de desgraças acontecem na tua vida, e se você não está forte o suficiente com as armas que os deuses, né, se você não praticou, né, com as armas que os deuses te deram, nesse momento que é onde você vai estar ali, ó, cara a cara com o dragão, né, talvez você não consiga lidar com o dragão e ele te devore, né, e aí você enlouquece, né, você deprime, você cai na cachaça, você entra na bebedeira, né, usa drogas e vai, né, é isso que o mito está falando, né. Então veja, não é um caminho sossegado, não é um caminho tranquilo, né, a vida vai te colocar em situações que, se você estiver preparado, com as armas que os deuses te dão, né? Que armas são essas? São aí o desenvolvimento psicológico, né? Você consegue transcender, né? Tudo bem, perdi o emprego, minha mulher me abandonou, minha casa pegou fogo, mas bora lá, né? Toca a frente, vamos tentar, vamos conseguir fazer uma coisa. Ok, merdas acontecem com todo mundo, vamos tocar a vida aí e tal. Você tem um grau de maturidade, né? Você treinou com as armas, né? Você consegue vencer esse dragão. Mas, se você é muito imaturo, né? Você pode se despedaçar aí e pronto, né? Você cai aí numa depressão profunda e acabou e fica por aí mesmo, né? O resto da tua vida você vai patinar aí. Então é esse alerta que o mito faz, tá? Então, ó, essas aventuras míticas em seu conjunto nada são além da própria vida psíquica. Esse exemplo que eu dei agora aí, né? Suas manifestações e seus fenômenos. A simbolização do combate heróico possui, portanto, um fundamento real. Isso que eu estava falando. E veja, não é uma mera alegoria. Tem um fundamento real. Ele está falando de coisas que podem acontecer na tua vida, né? Que confere sua veracidade à simbolização metafísica puramente figurada. É aquilo que eu estava falando. Não é apenas uma historinha que tá contando assim, não, fica sossegado, você vai vencer todos os monstros, porque você é o herói, você é o Perseu, você é o Hércules, né? Você é o Aquiles, você vai... Não, cara, não. Muita gente vai morrer nesse enfrentamento aqui com o dragão, tá? Então, como eu falei, um pouquinho aqui do Siegfried, né? Aqui é a mitologia nórdica, né? O Siegfried é um personagem de um conjunto de lendas nórdicos chamados, tentar lembrar, a Saga dos Nibelungos, né? De onde vocês vão encontrar, por exemplo, muito recentemente, todos vocês já devem ter conhecido a história do Senhor dos Anéis, né? A história do Senhor dos Anéis é inspirada muito nessa história da Saga dos Nibelungos. Tem até uma das histórias lá, que é os Anéis dos Nibelungos, que fizeram anéis, tá? Então, tudo aquilo que vocês viram aí em Senhor dos Anéis, e veja, não é à toa que aquela série faz sucesso no cinema, igual lá
o Guerra nas Estrelas, né? Por que faz tanto sucesso? Porque as pessoas se identificam, né? E por que elas se identificam? Porque o mito fala de condições inerentes à humanidade como um todo. Pouco importa a linguagem, pouco importa a narrativa, pouco importa qual é o nome do deus, do demônio, do dragão, se é elfo, se é anão, se é não sei. A gente se identifica porque falam de elementos psicológicos que a gente tem, né? Então aqui eu não vou contar a história do mito de Siegfried, mas só quero chamar a atenção para uma coisa que é engraçada, de particularidades, né, que semelhanças que tem entre mitos de culturas muito diferentes, como esse aqui, no caso, Siegfried é o herói nórdico, né, é o herói das mitologias do norte. O equivalente ao que seria o Aquiles na mitologia grega, né? E o Siegfried, ele mata esse dragão aqui, né? No dado momento lá da história, ele mata o dragão, e quando ele mata o dragão, ele enfia a espada ali, então o sangue jorra, né? Então quando o sangue do dragão jorra, ele se banha no sangue do dragão, né? Mas nesse momento, quando ele está se banhando no sangue do dragão, uma folha cai de uma árvore e cola aqui nas costas dele, né? Então tem uma parte do corpo dele que ela não é molhada pelo sangue do dragão. Então é a parte onde ele é frágil, né? É a parte onde ele depois ele vai acabar morrendo, porque ali, né? O corpo dele em todo é impenetrável, né? Forte, vamos dizer assim, porque ele se banhou no sangue do dragão. Ele tem um ponto fraco, o ponto onde a folha, né, caiu e impediu que o sangue molhasse ali, né, uma parte do corpo dele aqui nas costas. Veja como isso é muito semelhante à narrativa do mito grego do Aquiles, né, que Aquiles, quando nasce, a mãe dele, a ninfa Tétis, né, ela pega a criança, o menino Aquiles, né, e ela mergulha ele no rio Estige, né, no rio que leva ao submundo. Só que no que ela mergulha, então todo o corpo dele fica protegido contra armas, né, lanças, espadas, nenhuma arma humana poderia penetrar o corpo dele, né. Mas quando ela mergulha ele no rio, uma parte do corpo dele não é molhada, igual ao caso do Siegfried, que qual é a parte? É o calcanhar, né? Porque ela segurou pelo pezinho da criança e mergulhou no rio e tirou. Quando que ela tirou, uma parte do corpo ali não foi molhada. Então naquela parte é a parte onde ele, né, era frágil, e é onde depois, lá, no caso, né, do mito lá da Guerra de Troia, onde ele morre com uma flecha atirada pelo Paris, né? Então veja como é engraçado, assim, né? Como existem inclusive semelhanças de culturas diferentes, mitos diferentes, povos bem diferentes, né, bem longínquos, os nórdicos e os gregos, mas você encontra semelhanças curiosas, né, nas histórias, né, tipo um herói invencível, tal, mas que tem um ponto fraco, e esse ponto fraco foi porque no momento que ele estava se consagrando ali, né, o herói ficou uma manchinha, que essa manchinha aí atrapalhou tudo lá na frente. Não vamos ter tempo aqui para discutir, uma hora já de vídeo, para discutir isso, mas tem um simbolismo psicológico aí também que a gente podia até depois ficar, né, se perguntando o que significava esse partezinha falha ali, né, no indivíduo ali, né? O que é essa sombrinha que ficou ali, que ainda restou do indivíduo, que no final acaba fazendo ele sucumbir? Então, assim, para se compreender o funcionamento ético do mito, né, é preciso compreender o paralelismo que existe entre o funcionamento psíquico e o simbolismo presente no mito, né? Desculpa, que esqueci de falar aqui. Então, até agora a gente estava vendo a questão dos mitos da criação, né? Então, explicando a vida lá, como ela surge, como ela está, tudo mais. Agora, então, ainda no texto do Dion, ele começa a falar sobre a questão do comportamento, né, da ação. O próprio ato ali, né, de você lutar contra um monstro, né, já está falando de um comportamento, processo de autoconhecimento. Entendeu? E você consegue perceber como isso é muito mais direto? Isso não é tão simbólico como são os mitos de criação, né? Ele é muito mais direto. Olha, você vai ter que enfrentar um monstro e você vai receber armas e você vai lutar contra esse monstro. O monstro está dentro de você, né? As armas que você vai ter são estruturas psíquicas que você vai desenvolver ou receber. Educação, a maturidade, né? A capacidade de sublimação, que lá na psicanálise a gente vai ver, né? Isso é dado lá pelo desenvolvimento do superego. Desculpa, superego não. Isso vai acontecendo ao longo do teu desenvolvimento psicológico. Então são arcabouços psicológicos que vão te dar a capacidade de você, quando for enfrentar um dragão, né? Um demônio. Que demônio? Algum acontecimento ruim da tua vida, ou uma busca interna do teu próprio autoconhecimento, você é capaz de lutar contra isso. Tá vendo como é mais direto, né? Não é tão alegórico, é quase como... entendi.
né? Essa simbologia aqui. Eu podia dar outros exemplos de simbologia, mas eu não vou falar, porque se eu for falar, vou ter que contar o mito e perco muito tempo. Mas vocês conseguem já perceber que quando a gente fala de termos de comportamento, né, que é funcionamento ético, é isso, né? O comportamento aí em relação a nossa vida, a nossa relação com outras pessoas, com a gente mesmo, né? O mito ele é mais direto, né? E o funcionamento psíquico aqui ele é muito mais fácil de você encontrar, né? Então aqui, ó, o sentido real da vida resume-se na evolução, né? Eu não falei que a gente, isso aqui é lá do Dio, né? O sentido da vida é experimentar, você tem que experimentar, então você tem que evoluir, né? Evoluir psiquicamente, né? Nós, espero vocês, né, essa altura do campeonato da vida de vocês, não são mais um adolescente mimado ou uma criança mimada, né? Espera-se que uma pessoa a partir dos 20 anos eu não vou dizer, hoje em dia já é 30 anos, né? Mas assim, a partir de uma certa idade, que você não se comporte mais como uma criança mimada, que quando você não tem as coisas que você quer, você se joga no chão, começa a espernear e dizer eu quero, né? Como aquela criança no supermercado, quando a mãe diz que não vai comprar o bombom, ela se joga no chão, né? Você, como um adulto, não vai fazer isso. Então o que você teve aqui, ó? Qual é o sentido da tua vida? Você evoluiu. Você evoluiu psiquicamente, psicologicamente. Você sabe que não dá para você ter tudo a hora que você quer, do modo como você quer. Uma criança de 3 anos não consegue compreender isso, né? Muitas vezes um adolescente não consegue compreender isso. Quando um pai diz não para ele, diz não, você não vai na festa, não, você não vai namorar o Zé Droguinha do bairro, né? Você não vai namorar esse moleque, né? Às vezes quando a gente é jovem a gente fica puto, né? Porque os nossos pais, ou porque a vida, ou porque a sociedade, ou porque alguma coisa não nos deixa fazer aquilo que a gente acha que é importantíssimo, porque se você não fizer aquilo, a tua vida vai acabar, né? Passado alguns 10 anos, 20 anos depois, você olha para trás e você vê como você foi infantil naquela situação, né? Talvez vocês não tenham vivenciado isso ainda, porque vocês ainda são jovens, né? Para quem eu estou dando essa aula, não sei você que está vendo o vídeo, né? Mas depois que a gente chega numa certa idade na nossa vida, a gente vê que a gente foi muito infantil. E em alguns momentos da nossa adolescência, da nossa juventude, né? A gente não era evoluído ainda. Hoje, quando você já tem uma certa idade, quando você está aí na meia idade da sua vida, você percebe que você evoluiu emocional, né, social, psiquicamente, né? Você só evolui organicamente, né? Porque o teu corpo vai teu corpo de 40, teu joelho de 40 anos não é mais igual ao teu joelho de 20, né? Mas em matéria de psiquismo e de emoção ou de sentimento, espera-se uma evolução e não uma involução. Mas veja, a involução pode acontecer, tá? É isso que o mito alerta, né? O dragão pode te comer. Cuidado, né? Não pensa que é só porque você fica mais velho que você fica mais evoluído psicologicamente. Não é isso que acontece. Se você não faz um trabalho sobre você, se você não luta contra os seus demônios, você é devorado por eles, né? Mas o sentido da vida é essa evolução. E essa evolução você só vai conseguir na experiência, na relação com outras pessoas. Você nunca vai evoluir emocionalmente se você não se relacionar com outras pessoas, né? Sexualmente. Você não vai evoluir. Um casamento, né? Um desenvolvimento homem e mulher aí, né? Um casamento, né? Ele tem maiores chances de fracasso com pessoas que têm menos experiências na sua vida, né? Pessoa que nunca não teve muitos namorados, teve só um ou nenhum, namorou com o primeiro e já casou. Não quer dizer que vai dar errado, não tô falando isso, pode dar tudo certo, mas a gente, pela experiência e pela prática, a gente observa que geralmente pessoas que têm mais vivência de relações conseguem compreender melhor, às vezes, as imperfeições do outro, as manias do outro e relevar algumas coisas, né? Quando você acha que a vida tem que ser do jeito que você quer, às vezes você dá umas cabeçadas aí e sofre com isso. Então aqui, o sentido real da vida resume-se a isso, a uma evolução psíquica, tá? Que ela vai te levar a uma evolução enquanto indivíduo, e eu até posso extrapolar e dizer que ela vai mais continuamente uma evolução enquanto ser. E aí essa evolução enquanto ser a gente vai chamar de uma evolução espiritual. É isso que ele fala ali no texto. Tá? Por isso que ele vai muitas vezes pontuar entre sublimação e espiritualidade, né? Entendam a sublimação como uma evolução do indivíduo enquanto pessoa na sociedade, né? E a evolução e a espiritualização como uma evolução do ser, tá? Enquanto você, enquanto entidade humana, né?
a evolução espiritual é um passo um pouco além do que a simples evolução psicológica, né, de uma pessoa, né? Então aqui, o sentido real da vida resume-se na evolução. O funcionamento psíquico, tema dos mitos, é uma constelação evolutiva que resulta na evolução passada e aspira à evolução futura, né? Assim, o tema fundamental dos mitos é a evolução não somente do homem indivíduo, mas também de toda a espécie humana, né? Então, basicamente, toda a estrutura mítica de qualquer cultura, ela vai estar falando disso. Um convite para você evoluir. Um convite para você evoluir enquanto pessoa, um convite para você evoluir enquanto grupo social, um convite para você evoluir enquanto civilização, enquanto sociedade, um convite para você evoluir enquanto espírito, né? Enquanto ser humano, né? Então, basicamente, todo mito ele está falando disso, de uma evolução. Todo mito, digo, toda estrutura mítica, né? De uma cultura, os mitos de uma cultura, eles falam disso, de um percurso que você faz para evoluir. E toda a evolução, ela passa pela evolução do psiquismo, tá? Isso que eu estava falando aí, né? Você com uma criança de 3 anos de idade é uma pessoa, você com 10 anos de idade é outra pessoa, você com 20 anos de idade é outra pessoa, com 40 é outra pessoa, com 60 é outra pessoa, com 80 é outra pessoa. Espera-se que nesse caminho entre 3 anos de idade e 80 anos você se torne uma pessoa melhor, evolua, tá? E tenha uma maior compreensão sobre o mundo, sobre a existência, né? E se torne o famoso velho ou a velha sábia, né? O ancião, aquele que sabe de tudo, que vê tudo, a bruxa velha, que tem o conhecimento de tudo. É isso, né? Que é essa metáfora. Espera-se que a pessoa alcance esse nível de evolução. Mas lembrando, isso não é garantias, né? Você não tem garantia nenhuma que você vai se tornar um velho sábio. Você pode se tornar aquele velho babão idiota, ranzinza, retardado, enfim, né? Que os mitos também mostram, né? Então os mitos mostram isso. Você pode se transformar num velho decrépito abobado, né? Ou você pode se transformar num velho sábio, né? Você pode se transformar naquela velha ranzinza, rancorosa, com inveja dos outros. Você pode se transformar naquela feiticeira com poderes, né, que conhece poções e mistérios, enfim. Então, quer dizer, a escolha é tua, né, de certo modo. Né? Você é convidado a fazer a trajetória. Qual a trajetória você vai escolher é contigo, né? É com a gente, né? Então vamos lá. Em matéria de evolução, o ápice da espécie humana, né, se estrutura no espírito, que apresenta uma característica superior à consciência, pois não se limita ao intelecto utilitário. Isso aqui são palavras do Dio, tá? E é isso que eu estava falando, essa diferenciação que ele vai falar entre sublimação e espiritualização. Entenda o desenvolvimento sublimatório e o desenvolvimento da sublimação, por isso aqui o desenvolvimento do indivíduo, do ser, tá? E entenda o indivíduo espiritualizar, o desenvolvimento espiritualizado aí, como essa coisa aí da evolução mesmo do teu self, do teu eu mesmo, do teu sentido mesmo enquanto ser mesmo, tá? É como se o sentido da experiência humana na Terra fosse uma contínua evolução na direção do espírito em sua supraconsciência, né? É isso aí que eu estava falando, né? A direção do self, do eu mesmo, meu eu verdadeiro, não o meu ego, não aquilo que eu mostro para as pessoas, aquilo que eu sou de verdade. Porém, a psique humana possui uma espécie de função parasitária que se opõe à evolução e tenta voltar ao estado primitivo presente no subconsciente, né? Que são aqueles monstros aí que a gente estava falando antes, né? Então ele vai colocar lá, né, que a base de toda a função humana, da humanidade está no desejo. Quer seja consciente, supraconsciente, inconsciente ou subconsciente. Aqui ele vai fazer uma aproximação muito, né, grande com a psicanálise. Aqui ele vai dizer, no fundo, se você quer compreender o que o mito vai estar dizendo, e todo mito vai estar falando isso, que lá dentro de você, aquilo que vai mover você, aquilo que vai fazer você evoluir ou não, ou involuir, é o desejo, tá? Na base do ser humano, quer para a mitologia, na base da psique humana, quer para a psicanálise, vai estar o desejo, né? Nós somos seres desejantes, é isso que a psicanálise fala, né? O psiquismo humano é baseado no desejo, tá? Então eu não vou aprofundar aqui, gente, porque senão eu vou falar de psicanálise e eu não quero dar... Eu só estou trazendo o que ele trouxe no texto, tá? Então, assim, todo sofrimento advém de um desejo não realizado e a verdadeira felicidade só pode ser obtida pela harmonização dos desejos, quer seja materiais ou sexuais. Veja que ele traz um ponto interessante aqui, né? Numa concepção mítica, que a felicidade ela é obtida pela harmonização. Meu Deus, aqui tá travando aqui. Harmonização
de todos os desejos, quer seja materiais, sexuais e tudo mais, né? Eu não vou falar de psicanálise de novo, né? Quem já fez psicanálise aí sabe do que eu tô falando, né? Quem não sabe, quem não conhece psicanálise vai aprender isso no futuro, tá? A psicanálise ela vai falar que não é bem assim, né? Às vezes alguns desejos você tem que reprimir, não tem jeito, você tem que, né? Outros você realiza, outros você tem que realizar de modo disfarçado e tal. Mas no mito, e aqui veja que é uma forma de você compreender o psiquismo. A psicanálise é um modo de você compreender o psiquismo, o mito é outro modo de você compreender o psiquismo. No mito, e aí eu concordo com o Dio quando ele fala isso, que o que a gente deve buscar é a harmonização dos desejos, tá? Reprimir os desejos de um ponto de vista mítico é um pouco complicado. Eu posso falar isso para depois vocês no nosso encontro síncrono, tá? Porque é como assim você está se recusando a enfrentar um demônio muitas vezes, né? Usando aí uma linguagem mítica. E o fato de você se recusar a enfrentar um demônio não significa que o demônio vai embora, ele continua ali te espreitando, né? E uma hora ele volta para cobrar a conta, né? Então, às vezes, a melhor coisa que você tem a fazer é, de novo, usando uma linguagem mítica aí, né? É pagar o barqueiro, né? Pagar o preço aí para fazer uma viagem. E às vezes buscar uma harmonização dos desejos, né? E não simplesmente realizar todo o desejo, também não é bem assim, sair por aí fazendo todos os desejos à louca e, né, adoidado, não é bem assim. Também negar os desejos também não é assim, né? Mas buscar uma harmonia, e é isso que o mito coloca. Olha, você vai evoluir psicologicamente, você vai evoluir enquanto ser ao longo da tua vida, não se você se lançar desenfreadamente para realizar todos os seus desejos, não se você negar como um monge celibatário todos os seus desejos, mas se você souber alcançar o equilíbrio, se você souber alcançar a harmonização entre os desejos que você tem, que eles vão se manifestar, não tem como, tá? Então aqui, o homem só pode colocar-se em harmonia com o sentido da vida por meio da espiritualização do desejo. Então você transcende os desejos aí por meio da ideia e pela sublimação dos desejos, né? Aí pelo modo de vida ideal. Ele vai explicar isso aqui mais na frente, tá? Não vou me ater muito a explicar isso aqui agora, tá? Mas mais na frente nesse vídeo aqui vou explicar isso aí melhor. Como os mitos representam a vida e o seu sentido, o tema inesgotável do que tratam todos os mitos são o desejo e suas transformações, a exaltação ou a harmonização. Então, basicamente, tá? Tudo que o mito fala diz respeito à transformação dos desejos, tá? A modificação dos desejos ou a busca, né, por essa harmonização aí dos desejos ao longo da nossa vida. Então aqui, né, pegando um pouco da mitologia budista, né, Buda, quando ele vai dizer, né, que a causa de todo sofrimento humano está no desejo e no apego, né? O budismo ele vai ter uma relação meio particular aí com a noção do desejo, né? Ele vai negar, buscar. Não sei se... Eu não conheço profundamente o budismo, posso estar falando uma besteira aqui agora, tá? Mas negar aí o desejo, né? Que o desejo é a causa do sofrimento, né? Mas um pouco do conhecimento que eu tenho do budismo e até um pouco do entendimento que eu tenho em relação ao budismo não é tanto o fato do desejo em si, mas em si o fato do apego ao desejo, né? Então, evitar que ocorram essas transformações é a causa do sofrimento, né? Você não querer crescer é uma fonte de sofrimento, né? Querer ser eternamente adolescente, eternamente jovem, vai ser uma causa de sofrimento. Por quê? Porque a vida não vai te perdoar. Você vai envelhecer, vai acontecer. Você vai ter rugas, né? Você vai criar uns quilinhos a mais ali, né? Você vai ter dor no joelho, dor nas costas, vai acontecer. Então a melhor coisa que você tem a fazer é aprender, né, com as armas que os deuses te dão, a conviver com isso. E a lutar de modo adequado contra isso. Simplesmente negar e dizer, não, eu quero ter eternamente o corpinho de 18 anos, de 16 anos, não vai acontecer. E aí, se você se apegar a isso, né, esse desejo, se você não transformar esse desejo, aí que vai estar a causa do sofrimento. Bom, a gente já deu 1 hora e 12 minutos, que eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo aqui, eu ia fazer um vídeo só, mas realmente ficou longo, tá? Eu vou parar esse vídeo aqui, e aí a gente continua num outro vídeo, tá? Para não ficar muito grande aqui, vai dar 2 horas aqui de vídeo, né? Para não ficar muito grande, então eu vou voltar aqui, tá? Eu vou finalizar aqui nesse slide, e aí a gente volta então num segundo vídeo, num outro vídeo eu continuo aqui e a gente aprofunda um pouco mais aí nesse texto do dia, tá bom? Então,
Desculpa, me deu agora aqui no meio. Eu nem tinha planejado essa parada, tu vê, né? Eu tinha pensado em fazer direto, mas eu tô olhando aqui o tempo, já deu 1 hora e 13 minutos, ainda tem bastante coisa pra falar ali. Então eu vou parar aqui e aí a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então anotem as dúvidas aí de vocês até esse momento, até agora. E aí no próximo vídeo a gente continua, tá? Então um abraço pra todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau!